Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Boa noite. Que a dulce da paz de Jesus envolva nós, boa noite, envolva-nos matéria perecível e espíritos imortais que somos. Então, só por isso já devemos alegrar que Deus nosso Pai nos criou imortais. Um grande aprendizado aí pela frente. Quem está vindo pela primeira vez aí hoje? Sem seus desencarnados, que eu não estou podendo ver ainda, por enquanto. Então seja bem-vindo novamente. Nós temos a casa aí que oferece uma grande biblioteca com bastante livros. Nossas reuniões aí, toda segunda-feira, pelo Google Meet, né, pela internet, pelo grupo do WhatsApp, de 8 às 9 da noite, toda segunda-feira. Terça-feira nós temos um trabalho mediúnico aqui, um pronto-socorro de atendimento aos nossos irmãos e irmãs desencarnados, e onde são aqui abençoados por Cristo e coletados no mundo espiritual, no pronto-socorro, no hospital, né? E aqui também, além de ser... Fala do livro que o pessoal pode pegar. O livro, de segunda? Não, dos desencarnados e desencarnados. Ah, é. Nós temos o livro, dois livros, é caderno, né? Os dois cadernos dos nomes aqui. Um é para os vivos, que chamamos encarnados. E o outro também é para os vivos, que chamamos desencarnados. Aí quem tiver um parente, um amigo, um ente querido aí, que esteja no leito do hospital, querem colocar o nomezinho no livro aí para a espiritualidade amiga. E pedimos que na hora que colocar o nome nos cadernos ali, seja de um ou de outro, que façam uma meditação, façam uma oração assim, para a radiação chegar até o irmão que esteja no hospital, esteja em casa, um parente, um amigo, um vizinho, né? Um esposo. E temos as reuniões aqui de terças-feiras, que começa às 7h30, 8h30 da noite, aberto ao público também. Estamos estudando e finalizando o livro dos médiuns. E logo após o trabalho da equipe da casa, nós fazemos parte aqui do trabalho mediúnico. Estão todos convidados. Quinta-feira, essa abençoada reunião, de 8 às 9 da noite, paralelo à evangelização das crianças. Então, todos convidados toda quinta-feira. Já de antemão, nosso irmão Luiz Antônio, próxima quinta, vai fazer a nossa palestra. Vou pedir o irmão Hilton, vou pedir a nossa irmã que faça a leitura do livro aí de Joana de Ângeles, ditado pelo irmão espírito Divaldo Pereira Franco. Pode aumentar o tom. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de serem percorridos. No entanto, todos exigem-se que os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar-se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Então vamos fechar nossos olhos para facilitar a meditação, buscar a imagem de Jesus, juntamente com a equipe espiritual, nossos mentores e mentoras, que chamamos carinhosamente de nosso anjo da guarda, que estão ao nosso lado, nos impondo as mãos, para juntos podermos fazer essa oração de Jesus, dizer: querido amigo Jesus, mestre incondicional de todas as horas, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para esse aprendizado, esse estudo dessa noite, que vai ser de grande valia para nós. Por isso, Jesus, pedimos que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, e siga conosco hoje e para sempre. Pois contamos com a tua orientação, contamos com a tua bênção e com o teu amor. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Então, meus irmãos, no final aí temos a água frutificada. Quem não trouxe a água, na hora da radiação do nosso passe, pode pensar no seu filtro d'água, na caixa d'água, para ser frutificada, tá? Com muito amor e carinho, estamos recebendo o nosso irmão após a pandemia, que já tem tempo que não fala para nós, né? Adriano de Novedo, Fé e Caridade. Ele vai trazer para nós hoje o tema A Dor que nos Move. A palavra é vossa, meu irmão.
Boa noite a todos, que Jesus continue nos amparando e nos envolvendo nessa noite. O nosso objetivo hoje é construir algumas reflexões em torno desse tema, a dor que nos move. Porque não precisa de uma longa observação para nós concluirmos de que o nosso planeta, ele é farto em dores e sofrimentos. Não precisamos buscar muito longe para encontrá-los em abundância nas nossas vidas. Por isso que lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai, Kardec vai definir, vai construir uma classificação dos mundos. Ele começa com os mundos primitivos, onde predomina a vida material, e logo em seguida ele vai falar dos mundos de expiações e provas, que ele vai conceituar como o mundo no qual predomina o mal. E é nesse mundo que, de acordo com as suas teses, ele nos coloca. Depois desse tem o mundo de regeneração, os mundos ditosos e os celestes e divinos. Ele usa cinco classes de mundo. E nós estamos incluídos nesse mundo de provas e expiações, onde, de acordo com ele, como que ele nos diz, predomina o mal. E o mal é sinônimo de sofrimento, de dor. Aqui não estamos falando apenas das dores físicas, mas também das dores morais que muitas vezes acometem os nossos corações. Todos nós vamos passar por algum momento de sofrimento, algum momento de dor na nossa trajetória evolutiva, ou na nossa encarnação aqui nesse planeta. Mas a pergunta que nos compete fazer agora é: por que a dor faz parte das nossas vidas? Qual que é o objetivo dessa ferramenta? Por que ela acontece na nossa existência? Se nós recordarmos a parábola dos 2 filhos perdidos, que talvez vocês conheçam como a parábola do filho pródigo, a gente pode se perguntar assim: por que o filho mais jovem voltou para casa? Porque eu não sei se vocês se recordam, mas ele se rebela contra o pai no início da parábola, pede a parte da herança que ele supunha que lhe competia. De posse dessa herança, ele sai de casa e vai viver a vida dele. Ele rompe com a família, ele rompe com a casa do pai e vai embora. E em dado momento ele se vê numa situação que ele estava sem dinheiro, sem comida, sem ter o que vestir, cuidando de porcos para um povo estrangeiro, o que era a maior humilhação para um judeu. E ele tinha que dividir com os porcos aquelas alfarrobas que eles davam para os porcos comer, que era uma vagem dura e amarga. E em dado momento ele resolve voltar para a casa do pai. A questão é: ele volta porque ele sentiu saudade do pai? Ou ele volta porque doeu? Ele volta porque doeu. E muitas vezes nós somos tentados a acreditar que a dor é o nosso caminho da evolução. Mas como na parábola, a dor, o que ela faz com o filho pródigo? Ela tira o filho pródigo de onde ele está e o traz de volta para o mesmo ponto no qual ele se afasta da casa do pai. O pai o recebe amorosamente, o leva para dentro para a festa da reconciliação, e a partir dele, estando no caminho do amor, é que ele continua a trajetória dele. Então a dor é essa função na nossa vida. Ela nos traz de volta para o caminho do amor, porque é o único caminho que nós temos para evoluir. E a dor, de acordo com Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26,
que recebe o título de A Dor, ele vai falar que ela é uma lei de equilíbrio e educação. Todas as vezes que nós nos desequilibramos, seja nas coisas mais simples do dia a dia, como na alimentação, por exemplo, nós comemos em excesso, ou comemos uma comida que nós não estamos acostumados, saímos do ponto de equilíbrio, ou seja, no bom sentido, nos falta a educação para entender os nossos limites e respeitá-los, dói. E essa dor vem justamente nos lembrar de que nós estamos desequilibrados naquele momento. Isso serve também para o aspecto emocional da existência. Quando nós perdemos a paciência com alguma coisa, ficamos nervosos, agitados, alguma coisa em nós vai responder àquele estímulo externo e vai gerar uma consequência em nós, seja uma dor de cabeça, uma insônia, um mal-estar, uma pressão alta e assim por diante. Então, a dor vem nos mostrar que alguma coisa em nós está em desequilíbrio. Ela é também uma repercussão das violações da ordem eterna que nós cometemos. Qual ordem é essa? É a lei de amor entre as criaturas. Então, todas as vezes que nós violamos essa lei, que é a lei maior que rege as nossas relações, dói. É como se na parábola do filho pródigo, né? Quando nós violamos essa lei do amor, nós vamos nos afastando da casa do Pai. É interessante, voltando um pouco ainda nessa parábola, por que ela chama parábola dos dois filhos perdidos? Porque muitas vezes o nosso foco na parábola, a nossa atenção se prende na trajetória do filho pródigo, do filho mais jovem. E Jesus vai discorrendo, gasta um longo espaço nessa parábola para falar do filho mais jovem. Mas Lucas, ele chama a nossa atenção no final da parábola. Essa é uma parábola que é conhecida como uma parábola inconclusiva, porque ela não tem uma conclusão no final. Porque o que acontece no final? O filho mais novo volta, o pai recebe, mata um bezerro e faz a festa da reconciliação. Então a parábola começa com o filho mais jovem dentro de casa, rompendo os laços familiares e indo embora, e termina com o filho mais jovem dentro de casa na festa da reconciliação. E o filho mais velho? Em nenhum momento ele esteve dentro da casa do pai. E quando ele vê o filho mais jovem de volta, ele afronta o pai publicamente, o que é uma questão muito humilhante naquela sociedade. O pai sai da festa e vai ter uma conversa com ele. E ele fala com o pai assim: ó meu pai, eu que sempre te servi durante todos esses anos, você nunca me deu sequer um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E esse teu filho, depois de lapidar, né, a tua fortuna, você o recebe de volta matando um bezerro. Aí o pai fala com ele assim: ó meu filho, você nunca percebeu que tudo que é meu é seu? E a parábola termina. Lucas não fala se ele entra ou não na casa do pai. Por quê? Porque ele quer que o ouvinte tome a decisão. Por isso que a parábola é muito mais sobre o filho mais velho, para que nós nos coloquemos na posição do filho mais velho e tomemos a decisão se vamos ou não entrar na casa do pai. Porque muitas vezes a gente só fica em volta. A gente não se decide. A gente se coloca muitas vezes na condição de servo e não de filho. O servo trabalha por um salário, assim como ele falou com o pai: mas você nunca me deu um bezerro? Eu que sempre servi, né?
E às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou no centro toda quinta-feira, assisto a palestra, pode estar frio, pode estar chovendo, e a situação lá em casa não melhora. As pessoas continuam mal-humoradas, discutindo, o meu filho não arruma o quarto. Por quê? Porque a gente está trabalhando muitas vezes por um salário. E isso dói na gente. Assim como esse filho mais velho, ele sentia a dor de não ter condição de tomar uma decisão e entrar na casa do pai para a festa da reconciliação, para continuar seguindo pelo caminho do amor e se colocar na posição de filho. Por isso que Leon Denis fala dessas violações da lei natural, as violações da lei do amor, que muitas vezes nós nos colocamos à margem e não damos o passo em direção a entrar na casa do Pai, a tomar essa decisão de assumir a nossa posição de filho, porque o filho, ele trabalha por amor, pelo simples fato de amar. Então ele não espera nada de volta, ele não espera que o fato dele participar de uma campanha do quilo, que não vai faltar alimento na casa dele um dia. Ele está ali para servir, independente do que o aguarda no futuro. Mas Leon Denis continua e ele diz assim que, em função do nosso planeta, no qual nós vivemos, ser um mundo de expiações e provas, a dor ainda é uma necessidade de ordem geral. Se nós recordarmos a questão do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É uma resposta longa, mas ela começa com uma frase muito importante que ele diz assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Muitas vezes a gente não se atenta a um detalhe dessa resposta, que ali tem a palavra impõe. Então, Deus lhes impõe. Impõe por quê? Porque em função da lei de afinidade e sintonia, nós temos a imposição de reencarnar nesse mundo. Por mais que nós queiramos um mundo ditoso, celeste e divino, que é, o top dos tops lá, a nossa afinidade e a sintonia nos prende à psicosfera desse planeta. Então a dor ainda é uma necessidade de ordem geral nesse planeta. É um agente de desenvolvimento e uma condição de progresso, em função do nível no qual nós nos encontramos. Então não basta querer ir para um mundo onde a vida material já não existe, onde a comunicação é feita pelo pensamento, porque nós ainda não estamos preparados para essa realidade. A nossa experiência é aqui. Aí o corpo vai doer? Vai se desorganizar um dia, os sistemas vão entrar em algum caos, vão falirem e a gente vai desencarnar, não tem jeito. A única estatística que não tem margem de erro é que 100% das pessoas que estão aqui hoje vão desencarnar. Não tem uma margem de 2% para mais ou para menos, não tem. Porque essa é a ordem geral do nosso planeta. Não existe vida material eterna aqui. Então a gente vai um dia desencarnar. Posso dar essa água aqui? E voltando lá ainda no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis vai trazer para a gente uma fala muito interessante, que ele diz assim: tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia, o amor é a lei do universo e por amor foi que Deus formou os seres. Parece uma coisa contraditória numa primeira mirada do nosso olhar. Se é por amor que Deus formou os seres,
Por que tudo sofre? Porque é da natureza desse planeta. Não tem como escapar. Jesus sofreu. Se ele pisasse numa pedra caminhando no deserto, o pé ia doer. Não tem jeito, ele não estava fora das leis naturais desse mundo. O corpo respondia igual, tanto que quando ele foi crucificado, ele morreu, desencarnou, não teve jeito, né? Então, e Leon Denis continua dizendo assim: a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? E a gente se pergunta isso. Por que existe essa dor que tanto aperta os nossos corações, que tanto irrita a nossa garganta e faz esse movimento que nos leva a questionar de uma forma muito veemente Deus diante de tudo que nós passamos. Então a gente precisa exercitar de alguma forma essa compreensão do que está acontecendo nas nossas vidas. Como que nós vamos lidar com essas situações. E a doutrina espírita, ela nos dá essa oportunidade de, através da base teórica que nós construímos, de solidificar uma compreensão mais profunda daquilo que acontece com a gente. E entender que existe todo um mecanismo que envolve todos os processos nos quais nós estamos inseridos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, intitulado Bem-aventurados os aflitos, ele vai dizer uma coisa interessante, que existe uma justiça das aflições. E ele parte de uma hipótese de que, se Deus é justo, justa também são as causas das nossas aflições. E quando a gente constrói o entendimento dessa justiça divina, nós começamos a lidar com a dor de uma forma diferente. Nós começamos a compreender que existem alguns porquês, e além dos porquês existem uns paraquês. Nós passamos pelos momentos de sofrimento. Porque quando a gente começa a buscar os paraquês da existência, a gente começa a olhar para frente. E quando a gente abraça essa justiça e entende essa fala de Kardec, né? Se Deus é justo, justas são as causas das minhas aflições, a gente deixa de olhar para trás e procurar os motivos dos sofrimentos pelos quais nós estamos passando. Mas ele vai ainda mais longe. Ele fala das causas atuais das aflições. Que muitas vezes as dores pelas quais nós estamos passando não são relativas a reencarnações anteriores. São referentes a escolhas que nós fizemos nessa própria vida. Então não precisa ficar buscando tão longe. Mas aí nós nos perguntamos assim, mas e aquela criança? E
que ela é inocente e já se encontra em um estado de sofrimento físico muito intenso. Então ele vai falar das causas anteriores das aflições. E a doutrina espírita entende que esse princípio inteligente, que nós chamamos de espírito, que anima os nossos corpos, já viveu experiências anteriores, que mantém a sua individualidade, que traz a sua história para essa encarnação. E, em função disso, vai repercutir nessa vida experiências pregressas. Ele vai falar também do esquecimento do passado, que muitas vezes a gente insiste em querer entender, né, ou querer desvendar os mistérios da vida e falar assim, não, se eu soubesse o que eu fiz no passado, a vida ficaria mais fácil, mais tranquila. Não. Mas o quanto que seria constrangedor para nós se ao pegarmos um filho frágil ali no colo, víssemos ali um perseguidor do passado, ou alguém que a gente feriu gravemente. Então a bênção do esquecimento vem ao encontro, né, das nossas necessidades na forma da misericórdia divina, para nos possibilitar construir algo novo a partir do agora. E ele fala também dos motivos da resignação. A resignação é o consentimento do coração. Resignar-se não significa que eu vou me acomodar na dor. Significa que eu vou entender a dor, ficar o menor tempo possível nela, equacionar o problema e seguir a minha vida. Eu não tenho que me perpetuar ali na dor e no sofrimento, porque espírita tem uma mania de falar que a dor é boa, mas a gente sabe que não é. Ninguém gosta de sentir dor. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui veio hoje aqui para buscar um pouquinho mais de dor e sofrimento, porque a vida está muito fácil. Nós estamos aqui justamente porque alguma coisa nos trouxe a esse momento, buscamos esse momento a fim de tornar a nossa vida mais agradável, mais palatável, mais repleta de momentos bons, usando o conhecimento da doutrina espírita para lidar com as situações que vão se desenrolando ao longo do dia de forma mais amistosa, ou seja, construindo uma relação mais leve com as pessoas. Pelo simples fato de sermos espíritas, não quer dizer que o mundo vai ficar melhor para nós. Algumas pessoas até dizem assim, nossa, depois que eu entrei para o espiritismo, só problema. Mas é porque a gente vai se capacitando mais, vai se tornando mais hábil para resolver as situações. Então o fardo aparentemente fica mais pesado, mas as ferramentas são mais abundantes nas nossas vidas. Então é assim que funciona. Então resignar-se diante de uma situação é entender que ela está acontecendo, eu estou passando por um momento de dificuldade, vou usar todos os recursos que eu tenho na minha volta, né, para resolver essa situação e seguir em frente. Porque a revolta diante da dor, ela consome a nossa energia, a energia que nós poderíamos estar usando para resolver o problema. E hoje eu estava conversando com uma pessoa numa roda de conversa que eu participo, e essa pessoa ela é avó de uma mocinha de 17 anos.
que teve um diagnóstico de câncer de útero aos 15 anos de idade. E ontem, na verdade, eles encontraram um nódulo no corpo dela e vão ter que fazer uma biópsia para ver o que é. E ela estava assim, ela estava muito frágil em função disso. E chorando, ela perguntou no grupo assim: o que uma avó pode fazer para uma neta numa situação dessa? Então a gente percebe que havia uma dor muito intensa naquele momento, mas havia também a vontade de resolver a situação, de abraçar, de estar presente, de contribuir de alguma forma para a solução daquela situação que se apresentava. Aí o grupo todo se pronunciou com palavras de incentivo, porque é um grupo online, não tem como abraçar, mas o grupo se colocou à disposição dela para estar presente naquele momento e ajudar no que fosse necessário. Então, resignar-se é isso, você fala assim: eu estou sofrendo muito, mas o que eu posso fazer para resolver isso? E eu vou fazer, usar o que eu tenho disponível para fazer alguma coisa, vencer essa situação e continuar tocando a vida em frente. No livro A Grande Síntese, Pietro Baldi dedica um capítulo para tratar da dor. É o capítulo número 81, chamado A Função da Dor. E ele vai dizer uma coisa muito interessante para nós. Ele fala assim: olha, no mundo em que nada se cria e nada se destrói, também no campo das qualidades morais sutis, só se neutraliza um efeito ao reconduzi-lo invertido para sua causa, a fim de aí encontrar sua compensação. Isso quer dizer que nós precisamos nos conhecer, fazer um autoexame, uma autoanálise. Não compete a ninguém resolver os meus problemas, compete a mim. Entender quais são as energias que eu estou gerando, quais são as formas, pensamentos que eu estou produzindo, quais são os caminhos que eu estou escolhendo que estão me levando à dor, e em sabendo disso, produzir energias que neutralizem essas forças e me tragam de volta para o caminho do amor. Essa é a proposta de Pietro Baldi. Que eu me conheça, que eu desvende os meus mistérios, a fim de que eu consiga então produzir essa fonte de energia para conduzir a minha vida de uma forma mais harmoniosa. Isso vai resolver todos os meus problemas? Não, provavelmente não. Mas ele vai me ajudar, com esse processo de conhecimento, vai me ajudar a lidar melhor com as situações que vão aparecendo. E qual que é o caminho natural desse processo? A primeira fase desse caminho se chama amor. Se eu não aprender a amar as criaturas pelo simples fato de amar, não é o amor igual ao do filho mais velho da parábola, que queria algo em troca. Eu te sirvo, mas você me dá algo em troca. Eu te amo, mas você me dá algo em troca. Eu vou dar amor e carinho para o meu filho, vou cuidar dele enquanto bebê, prepará-lo para a vida, mas quando eu estiver mais velho, ele vai cuidar de mim. É esse amor da troca. Então, que a gente deve evitar e desenvolver o amor pelo simples fato de amar as criaturas. Então, o primeiro passo é o amor. Quando a gente consegue dar esse passo no sentido desse amor incondicional, nós começamos a refazer a nossa vida. Por quê? Porque nós criamos
nós desenvolvemos uma capacidade de ver a situação por uma outra ótica. É como se nós trocássemos as lentes dos nossos óculos e passássemos a perceber a vida de uma forma diferente. Isso leva a um aperfeiçoamento moral, que é o terceiro passo. Então eu vou aprender a amar, vou refazer a minha vida de uma forma mais bem estruturada. Isso vai levar ao aperfeiçoamento moral, que vai me ajudar na solução dos meus problemas. Então, quando eu conseguir esse aperfeiçoamento moral, eu vou ter um embasamento maior para resolver as diversas questões que a vida vai me oferecendo. E com isso a gente consegue eliminar a dor da nossa vida. Parece um caminho muito longo para ser trilhado, um caminho muito difícil, mas é um caminho necessário. E como que a gente faz isso na prática? Primeiro, a gente tem que reabsorver as reações livremente excitadas no passado. Ou seja, a gente tem que entender que hoje eu sou o produto de tudo aquilo que eu construí até agora. Não dá para ser diferente. Então eu sou a minha história. Então eu tenho que entender isso e trazer para mim a responsabilidade do que eu construí até agora. Falar assim, essa dor é minha, porque ela está em mim e é produto daquilo que eu construí, mas ela é produto da raiva que o outro me fez, porque eu ainda me deixo sensibilizar pela escolha do outro. Eu sempre digo assim, a gente não controla o outro, não tem como eu controlar a escolha do outro. Se ele vai me dar uma resposta mal criada, se ele vai me dar uma fechada no trânsito, se ele vai levar vantagem em cima de alguma coisa para que eu perca outras coisas, não tem como eu controlar o outro. Mas tem como eu entender que se as escolhas do outro produzem dor em mim, é porque eu ainda não estou devidamente resolvido em todas as questões. Depois que a gente entende isso, a gente vai sofrer, porque é consequência das nossas escolhas, né? A gente vai sofrer as consequências das nossas próprias culpas, entendendo que eu estou passando por isso é porque tem um motivo. Então vamos recordar lá aquela fala de Kardec lá da justiça das aflições. Se Deus é justo, justas são as causas das minhas aflições. A partir do momento que eu sofro, eu vou ficar o tempo necessário no sofrimento para entender aquilo que eu estou passando e vou reconstruir o meu equilíbrio. Eu vou entender então, essa dor é minha, eu vou sofrer por ela, mas eu vou reconstruir o meu equilíbrio. Então a gente vai equacionando as coisas. E feito isso, eu vou manter-me em estado de harmonia com a lei. Qual lei? A lei de amor entre as criaturas, que é a lei maior. Por quê? Para que eu possa, então, evitar qualquer nova violação dessa lei. Então, esse é o processo pelo qual a gente precisa passar, que são verbos que remetem a uma ação. Eu vou reabsorver, vou sofrer, vou reconstruir, vou me manter em equilíbrio e vou evitar novas quedas. É fácil? A gente sabe que não é. A gente sabe que é muito difícil isso. Por mais que a gente já entenda que a gente deva evitar algumas situações, a gente acaba recaindo nos mesmos erros, nas mesmas condutas. E por que é assim? Porque ao longo de milênios do nosso processo evolutivo, nós condicionamos em nós algumas ações.
E num dado momento a gente conhece a doutrina espírita, que traz uma proposta diferente, que traz um pensamento diferente, que fala do espírito imortal, que fala da reencarnação, que fala de uma justiça divina, que fala de uma necessidade de reconstruir a vida sustentada pelo amor para que ela fique mais leve no futuro. Mas só isso não muda os condicionamentos que nós criamos ao longo de milênios. É necessário um esforço muito grande da nossa parte para mudar esses condicionamentos. É necessário desconstruir o que existe hoje e construir algo novo no lugar. E essa desconstrução dói. Dói porque já está impregnado em nós a forma de agir, a forma como que nós percebemos a realidade à nossa volta. Tudo isso já faz parte do que nós somos. E mudar essas questões de um momento para o outro é muito difícil para todos nós. Mas é importante que nós comecemos em algum momento. Porque nós entendemos que a natureza não dá salto. E Leon Denis tem uma fala muito interessante que ele diz assim: não adianta crer e saber. É necessário trazer para a prática diária das nossas vidas os princípios superiores que nós adotamos. Crer e saber, nós já estamos familiares. Já faz parte da nossa vida isso. Nós cremos na proposta da doutrina espírita, nós temos o conhecimento teórico dos tantos livros que nós já lemos, mas só isso não é o necessário. Isso é uma parte do processo. A gente vem ao centro, ouve as palestras, cada palestrante que passa por aqui traz uma informação nova, mas existe uma outra parte, que é tirar todo esse conteúdo da teoria e trazer para a prática diária das nossas vidas. Esse é o nosso desafio. Viver essa experiência de praticar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E se eu fizer isso, meus problemas vão acabar? Não, não vão. Mas a vida vai ficar mais leve, mais agradável. A gente vai ter mais prazer em viver, mesmo diante de cenários de extrema dor. E ainda em Leon Denis, ele nos diz, nesse livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele nos diz assim: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cincel. Olha que interessante essa fala. Ele nos coloca na posição de um escultor que está esculpindo a própria obra. E a primeira coisa que ele diz é: tira o supérfluo. Não é isso que o escultor faz? Ele pega aquele bloco de mármore lá, tira o que está sobrando, e o que acontece é uma estátua, uma obra de arte, porque ele tirou o supérfluo. Mas a pergunta é: o que é supérfluo nas nossas vidas? Aí é uma pergunta íntima. Ninguém pode responder por mim essa pergunta, só eu. E cada um de nós deve fazer essa pergunta. Porque quando nós passamos a querer o supérfluo em nossas vidas, a vida fica muito difícil para nós, fica pesada. Porque nós enchemos a nossa vida de itens que nós não precisamos. Lá nas bem-aventuranças, Jesus nos disse assim: bem-aventurado aqueles que têm limpo o coração, porque verão a Deus. Muitas vezes nós ajuntamos tanta coisa no coração,
que não são necessárias para a nossa caminhada terrena, que fica até difícil conversar com Deus. Porque toda vez que a gente vai conversar com Deus, a gente lembra da raiva que nós passamos, que nós guardamos, do ódio que nós alimentamos, do que vai acontecer amanhã no trabalho quando eu encontrar com aquele chefe chato. E a gente vai juntando essas coisas, aquela mágoa que nós trazemos há anos de uma ofensa que aconteceu num momento qualquer no nosso passado, a gente traz isso. Eu já vi pessoas dizerem assim, eu não converso com fulano não, mas eu já até esqueci por que eu parei de conversar com ele. Mas continua sem conversar, porque tem que manter. Então é disso que nós estamos falando, tira o supérfluo. Nós não estamos falando apenas do supérfluo material, nós estamos falando do supérfluo dos sentimentos, das emoções, que sobrecarregam o ser. Aí depois ele diz assim, aclara o obscuro. Eu tenho duas certezas para esse momento. Uma parte de nós, todos nós aqui, já é luz. Uma outra parte ainda é treva. Eu só não sei a proporção, mas nós somos assim. Uma parte luz, uma parte treva. O que o Leon Denis sugere? Aclara o obscuro. Não tenha medo de trazer a luz do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita para dentro de você, para que você se conheça. A nossa fala de hoje não é para quem ficou em casa e não veio aqui, porque a gente tem mania, né? Se o fulano estivesse aqui, a nossa fala de hoje é para nós, para que nós possamos nos conhecer um pouquinho mais, sem medo de encontrar o que nós trazemos ainda dentro do nosso lado, que ainda é obscuro. Traz a luz para dentro, traz o Evangelho de Jesus, traz a doutrina espírita para dar ferramentas para que a gente possa clarear ainda os porões da nossa alma. Mas logo depois ele diz assim, difunde a luz por tudo, ou seja, faça brilhar a vossa luz, faça essa luz irradiar de você. Emmanuel tem uma fala que ele diz assim que aquela pessoa que recebe uma gota de conhecimento deve buscar de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do bem comum. Olha que fala interessante. Porque muitas vezes a gente tem medo ou se sente frágil e inseguro de usar o conhecimento que nós temos nas situações diárias da nossa vida. Ninguém tem que sair aqui citando questão do Livro dos Espíritos numa conversa no cafezinho lá da empresa quando alguém faz um comentário maldoso. Mas a gente pode compartilhar o conhecimento levando à luz do nosso entendimento sem falar de religião, sem escolher uma bandeira qualquer para levantar. Pode trazer uma parábola de Jesus, uma fala que está lá em Marcos, Lucas, Mateus, não importa. Faça a sua luz brilhar. E depois ele fala uma coisa que é um alerta para nós. Ele diz assim, não largues o cinzel. O cinzel é aquele martelinho que fica na mão do escultor. Ele está lá batendo para tirar as lasquinhas da pedra para construir a sua escultura. Porque quando a gente escolhe não escolher, nós entregamos o nosso livre-arbítrio que nós custamos tanto para construir, para conquistar, na mão do automatismo da lei divina. Então a gente escolheu não escolher. Aí o automatismo da lei divina entra e se é senhora das nossas situações e decide por nós. Vocês já ouviram falar em reencarnação compulsória. Quando o indivíduo não tem como escolher um grupo
escolhe por ele e ele encarna. Mas se nós temos o livre-arbítrio, temos essa condição, por que entregar as nossas escolhas para o automatismo da lei divina? Porque eu costumo dizer que esse automatismo ele tem a mão pesada. Então ele nos põe em situações que muitas vezes são difíceis para todos nós. Então a gente precisa se assenhorar da nossa própria vida, assumir os nossos papéis que cada um de nós tem nesses processos evolutivos, nessa teia que o destino muitas vezes nos coloca. Porque senão nós vamos continuar sendo o filho mais velho da parábola. A gente nunca entra na casa do Pai. A gente está reclamando do lado de fora, apaga pelos nossos trabalhos, mas nós não tomamos a decisão de entrar na casa do Pai. Por isso que a parábola é sobre o filho mais velho, não é sobre o filho mais jovem. O filho mais jovem se resolve ao longo da parábola. Ele começa na casa do pai, termina na casa do pai e pronto, ele se resolve. Ele foi, se afastou, errou, sofreu, voltou, está resolvido. Mas o filho mais velho não, ele não se resolve. Então o Lucas deixa essa questão para nós nessa parábola. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar ou não na festa da reconciliação? Porque aí sim, estando no caminho do amor, a gente vai começar a evoluir, vai começar a andar para frente, porque a dor, como eu falei inicialmente, ela é um instrumento que ela nos traz de volta para o ponto no qual nós nos afastamos desse caminho do amor. E eu queria terminar com uma fala do Pietro Baldi, né, que ele diz assim: levanta-te, ó alma, tua dor está vencida. Morta entre as coisas mortas está a tua dor. Lá embaixo, inútil instrumento jogado fora, lá embaixo, na margem estreita de um caminho triste. No infinito, o universo canta: levanta-te, a tua dor está vencida. Então o ser não pertence mais à terra de dor, emerge cada vez mais na luz do Cristo e aí se aniquila num incêndio de amor. O que ele quer dizer com isso? Que a dor faz parte, ela é um instrumento característico do nosso mundo, mas que a lei maior é a lei do amor. E nós devemos buscar esse caminho a cada instante e entender que se está doendo em nós, é porque nós já estamos voltando para casa. Nós já entendemos, a consciência já despertou para as questões que antes ela ainda estavam adormecida. E a gente já está nesse caminho de volta. E nós devemos procurar percorrer esse caminho o mais rápido possível, entendendo assim que somos seres que precisamos ainda da dor, mas que o amor, com certeza, é o caminho de todas as nossas vidas. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.